Confuso horário? Há como ser dia em todo o planeta Terra ao mesmo tempo? Quantos graus cabem em um círculo? Quantas horas a Terra demora para dar uma volta em torno de seu próprio eixo? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas agora. Olá, gente, eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos estudar fuso horário. E lá no comecinho eu falei confuso horário. Por que as pessoas acham tão complicado estudar essa matéria? Bom, eu não sei ao certo, mas algo me diz que tem alguma relação com a parte matemática. E sim, fuso horário também tem uma relação com a matemática, bem como escala que nós vimos nas semanas anteriores. Pois bem, amigos, não é nada difícil. Você só precisa saber o lado leste e o lado oeste. Somar e subtrair. Nada além disso. Mas então, professor, por que as pessoas acham tão complicada essa parte da matéria? Olha, eu acredito que as pessoas não conheçam exatamente a origem do fuso horário e não sabem para que serve e não sabem utilizar o fuso horário. E hoje nós vamos tentar responder um pouquinho disso tudo. Há como ser dia em todo o planeta ao mesmo tempo? Meus amigos, se você respondeu não, lógico, não pode, não é possível. Você respondeu corretamente. Não é possível porque a Terra ela realiza um movimento chamado movimento de rotação. Nesse movimento de rotação, ela gira em torno de seu próprio eixo e demora 24 horas, mais ou menos, para ser realizado. Horas? Mas como assim horas para ser realizado? Horas eu tenho no celular, no relógio. Como assim? Que relação tem a ver com o movimento da Terra? Pois é, meus amigos, tem tudo a ver com o movimento da Terra. Tudo a ver com a circunferência da Terra. Vamos lá. Vocês podem observar que a Terra tem uma forma geóide, que é uma forma arredondada, é um círculo. Nesse círculo, como a matemática nos explica, equivale a 360 graus. 360 graus, eu vou pegar as 24 horas do meu dia e vou dividi-las. Então, a divisão entre 360 graus e 24 horas equivale a 15 graus. E acabou por aqui? Não, né? Não tem nada acabado aqui. Aliás, estamos apenas começando a explicar o que é o conceito de fuso horário. Agora que você já sabe que 15 graus equivale a um fuso, por ser dividida a Terra em 360 graus por 24 horas, e que me deu 15 graus, esses 15 graus equivalem então a uma hora. Quer dizer o quê? Que a cada hora terrestre equivale a 15 graus. Ok? Pois é, dá uma olhadinha aí no exemplo. Esse exemplo está me indicando que cada uma dessa bergamota, desse espaço da bergamota aí, equivale a 15 graus, ou seja, uma hora. Há uma hora de diferença entre um fuso e outro. Pois é, meus amigos, a questão é a seguinte: entre um grau, entre um fuso e outro, ok? Nós temos então uma hora. Mas aí que está o nosso grande problema e o problema de muitas pessoas. Prestem atenção. No meridiano zero da Terra, o meridiano de Greenwich, para o lado leste, para o lado oeste, é a mesma cidade. Então não quer dizer que uma hora para frente eu esteja em uma outra cidade, uma hora para trás eu esteja em outra cidade. Não. Isso quer dizer o quê? Que se o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que a gente vai utilizar ele como meridiano central, ele está ali para nos ajudar, para nos auxiliar a entender o 15 graus, né? Porque ele é 0 grau,
mas ele equivale a 15 graus também, como todos os outros meridianos. Isso quer dizer o quê? Que para leste, esse meridiano de Greenwich equivale a 7,5. E para oeste, também equivale a 7,5. 7,5 mais 7,5 é igual a 15. Então, dentro de cada fuso horário, ok? Que são 15 graus, desses 15 graus que são 1 hora, ou seja, 60 minutos, nós temos 7,5 para leste e 7,5 para oeste. Para simplificar ainda mais para vocês, o que vocês enxergaram até o momento é o seguinte: um círculo equivale a 360 graus. 24 horas são as horas do meu dia. Eu vou dividir 360 por 24, que vai me dar 15 graus. 15 graus é igual a 1 hora. Dentro dessa 1 hora, nós temos 60 minutos. Entre um fuso e outro, né, você sabe que do lado leste do fuso tem 7,5, do outro lado, o lado oeste, tem também 7,5. 7,5 graus leste, 7,5 graus oeste. Os dois juntos, 15 graus. Mas fuso horário é um tipo de matéria que só funciona realmente com a colocação de exercícios. Então, vamos ao primeiro exercício aí colocados na tela. Se em Calcutá 90 graus leste são 10 horas, que horas serão em Roma 15 graus leste? Olha aí, gente. Eu tenho então Calcutá 90 graus leste e em Roma são 15 graus leste. Calcutá são 10 horas. Que horas vai ser em Roma? Primeiro nós temos que achar, então, aí no mapa de fuso horário, onde está o 90 e onde está o 15. Onde está o 90 graus leste e onde está o 15 graus leste. Vocês podem observar pelo desenho que Calcutá está adiantado em relação a Roma, ou seja, está a 90 graus leste. Porém, eu quero saber, né, até Roma, que horas serão? Se são 10 horas em Calcutá, que é 90 graus, que hora será em Roma? O que eu devo fazer? Eu devo tomar o caminho do oeste, de leste para o oeste. E então eu devo subtrair fusos. Quantos fusos eu irei subtrair? Muito bem, eu subtraio 5 fusos. Ou então, a resposta, se em Calcutá são 10 horas, em Roma são 5 horas, porque eu subtraí 5 fusos. Puxa vida, professor, como isso é fácil, é simples, é rápido. Cuidado. Em vestibular, em Enem, geralmente vai cair para vocês uma conta parecida com essa, porém, sempre vocês têm que considerar as horas de viagem, as horas de voo, as horas da viagem de carro ou de ônibus, enfim, seja como for, vocês têm que considerar as horas de viagem. Então vamos para um segundo exercício aí. Se um avião saiu do país A às 16 horas, que horas ele chegará no país B, considerando que a viagem leva 7 horas? Me faltam dados aqui, então eu vou dar os dados para vocês. País A, 0 grau, ou meridiano de Greenwich. País B, 105 graus oeste. Bom, então eu tenho que passar de A para o B, do 0 para o 105. Vamos à conta. Bom, na minha conta, eu saí então do grau 0 e fui até 105 graus oeste. Então eu subtraí 7 fusos horários. Então se eu sair às 16 horas, eu chegarei então ao ponto B às 9 horas anteriores, né? Mas e aí? Terminou a minha conta? Não, eu devo levar em consideração também as 7 horas de viagem. Ou seja, eu saí às 16 horas do ponto A e cheguei às 16 horas do ponto B.
Eu devo levar em consideração que quando eram 16 horas no ponto A, eram exatamente 9 horas no ponto B. Porém, eu demorei 7 horas nessa minha viagem, então eu devo acrescentar essas horas de viagem na minha conta. Bom, agora que você já viu o quão simples é trabalhar o fuso horário, vamos fazer um resumo para vocês. Quem disse que a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Certamente essa pessoa não conhecia geografia, não conhecia fuso horário. Esse é o meridiano de Greenwich, ok? Aqui o lado oeste e aqui o lado leste. E aqui é o meridiano de Greenwich, ou seja, aqui é a mesma cidade. Guardem isso com vocês. Agora, vamos ver por que nasce o Sol num lado primeiro que o outro. Lembrando, guardem outra informação importante. A Terra gira de oeste para o leste. Então vamos lá. A Terra girando, fazendo o movimento de rotação de oeste para leste. E aí, puxa, a minha mão encostou no Sol. Significa o quê? Que o Sol nasce primeiro no lado leste, onde tem lá o Japão, por exemplo, que é a terra do Sol nascente. Então, como vocês puderam observar, devido ao sentido da Terra, ao movimento terrestre ser de oeste para leste, sempre o lado leste vai receber primeiro o Sol, depois o lado oeste acaba recebendo o Sol, por último. Então, sempre que perguntarem a vocês, vocês já devem saber sobre isso, né, há muito tempo, mas cabe para fixar que o lado leste é o lado da Terra do Sol nascente, isso é importantíssimo. Se vocês observarem a bandeira do Japão, vocês verão o quê? Um imenso sol, representando, claro, as terras do Sol nascente. Se aqui, do lado leste, amanheceu primeiro, como vocês puderam ver no exemplo, também vai anoitecer primeiro, devido ao mesmo movimento terrestre. Então, se vimos que o lado leste amanhece antes, devido ao movimento de rotação, quer dizer que as horas para o lado leste são somadas, ok? Eu vou somando as horas até chegar aos 180 graus. No lado oeste, é ao contrário, eu vou diminuindo as horas. Então, pequenos, o que acharam? Eu falei lá no começo do vídeo, não é tão confuso. Aliás, é bem prático, é bom de trabalhar. Soma e subtração, como eu disse para vocês, é simples. Agora que vocês já sabem mexer em fuso horário, na semana que vem nós vamos entrar de cabeça ainda mais nesse conteúdo e vamos apresentar a linha internacional da mudança de data. Pois é, será que é possível mudar a data estando no mesmo planeta? Será que é possível avançar no futuro? Bom, vocês verão na semana que vem. Se inscreva no canal e dê uma passadinha lá no blog geograndedosul.blogspot.com. Valeu! Fusos centrais. Para que serve e quais são eles? Bom, quais são os fusos centrais? São aqueles fusos que iniciam de 0 grau e vão até 180 graus a leste e até 180 graus oeste, de 15 em 15. Ou seja, 0, 15, 30, 45, 60 a leste e a oeste. Bom, para que serve? Serve para mostrar o seguinte, entre um fuso e outro são 15 graus. Dentro daqueles 15 graus podem haver vários pontos numa mesma cidade, ou até mesmo cidades distintas. Olha só nesse exemplo, o A, o B e o C recebem o mesmo horário, porém não estão no mesmo local, mas estão no mesmo fuso. Então, gente, essas são as chamadas horas legais dos fusos centrais. Fuso central, então, é aquele fuso oficializado com uma determinada hora.